Ele enterrou a mulher que amava. Enterrou também o filho que nunca chegou a conhecer. E junto com eles, enterrou a fé no amor. Depois de perder tudo, ele tomou uma decisão que ninguém esperava: esconder quem realmente era, abandonar o título, a fortuna, o respeito e o poder, vestir-se como um homem comum e testar o coração das pessoas. Porque a pergunta que o consumia dia e noite era simples e cruel: alguém ainda seria capaz de amar um homem sem dinheiro? Mas o que ele encontrou naquela pequena cidade do interior de Minas Gerais foi muito mais do que esperava. Ele encontrou uma jovem humilhada, rejeitada e tratada como se não tivesse valor algum pela própria família. E aquele encontro improvável mudaria para sempre o destino dos dois. Antes de continuarmos, já aproveita e se inscreve agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias profundas, emocionantes e cheias de reviravoltas que fazem refletir sobre a vida, o amor e a justiça. Ao se inscrever, você não perde nenhuma narrativa e ajuda o canal a continuar trazendo histórias que realmente tocam o coração. Agora, respire fundo, porque essa história começa assim. Era uma manhã ensolarada de março, quando a tranquilidade aparente da cidade de Diamantina escondia uma verdade cruel por trás dos muros de uma fazenda respeitável. À primeira vista, a propriedade da família Silva parecia próspera e organizada, mas bastava ouvir com atenção para perceber que ali não existia paz. "Você fez tudo errado, Clarice, tudo errado!" O grito ecoou pelo jardim como um chicote. Clarice, uma jovem de apenas 19 anos, estava ajoelhada na terra, com as mãos sujas de barro e o vestido cinza gasto colado ao corpo pelo suor. Diante dela, Madalena Silva apontava furiosa para as mudas recém-plantadas. "Eu mandei plantar do lado direito", berrou. "O barão vem hoje. Tudo precisa estar perfeito para impressioná-lo por causa das suas irmãs." Clarice tentou se explicar em voz baixa, mas foi interrompida. "Você nunca pensa", Madalena continuou. "Arranque tudo e replante agora. Depois vá direto para a cozinha ajudar as empregadas." Do outro lado do muro de pedra coberto por trepadeiras, um homem parou ao ouvir aquela explosão de raiva. Vestia roupas simples, surradas, botas velhas manchadas de barro e carregava um saco de pano nas costas. Tinha acabado de chegar pelo caminho de terra e estava prestes a bater no portão quando os gritos o fizeram hesitar. Ele se apoiou no muro, escondido entre as sombras das árvores, e observou. "Vista algo decente depois", continuou Madalena com desprezo. "Se o barão chegar e te ver parecendo uma criada, será uma vergonha para esta família." Então veio a palavra que fez o homem congelar. "Suas irmãs estão se arrumando há horas", disse Madalena. "Júlia e Beatriz não podem ser ofuscadas por você." Irmãs. O homem sentiu o peito apertar. Clarice não era uma empregada. Era filha daquela casa, e mesmo assim era tratada pior do que qualquer funcionário. Os olhos dele se encheram de indignação. Aquela cena dizia muito mais sobre aquela família do que qualquer discurso educado em uma visita oficial. Ele se afastou do muro em silêncio, ajeitou o saco de pano nas costas, passou a mão pelos cabelos desgrenhados e caminhou até o portão principal. Bateu com firmeza na madeira. "Com licença, posso falar com os donos da casa?" Madalena virou-se irritada, avaliando o estranho de cima a baixo. Clarice levantou o olhar, surpresa com a interrupção. "Quem é o senhor?" perguntou Madalena friamente. "Meu nome é João", respondeu ele com humildade. "Venho de longe procurando trabalho honesto. Ouvi dizer que esta fazenda é respeitável." "Não temos dinheiro para empregados", retrucou ela, já decidida a dispensá-lo. "Não peço pagamento", disse ele rapidamente. "Trabalho apenas em troca de comida e um lugar para dormir." Madalena hesitou. Antes que respondesse, Clarice falou com cuidado. "Pai anda reclamando há semanas que os cavalos estão sem cuidados. Precisamos muito de ajuda." Depois de alguns segundos de cálculo frio, Madalena suspirou. "Muito bem. Fale com meu marido.
Ele decide. Minutos depois, dentro de um escritório abafado, Arnaldo Silva mal levantou os olhos dos papéis. "Sabe cuidar de cavalos?" perguntou sem emoção. "Sim, senhor." "Então, comece hoje. Não há salário, apenas teto e comida. Se servir, fique." Sem mais palavras, foi dispensado, como se não tivesse importância alguma. Clarice o conduziu até o galpão nos fundos da propriedade. Indicou o lugar, desejou-lhe boa sorte em voz baixa e voltou apressada para a casa. Sozinho, o homem entrou no galpão. O cheiro de feno seco preenchia o ar. Sentou-se sobre um monte de palha e finalmente permitiu que os ombros relaxassem. Fechou os olhos, porque ali, naquele lugar simples e esquecido, ninguém fazia ideia da verdade. O homem chamado João não existia. Seu nome verdadeiro era Henrique Nogueira de Almeida, barão de Diamantina, um dos homens mais ricos e poderosos de toda aquela região. E aquela fazenda seria apenas o começo da maior revelação de sua vida. O dia avançou lentamente sobre a fazenda Silva, mas dentro daquele lugar, o tempo parecia parado em uma rotina de humilhações silenciosas. Enquanto as irmãs Júlia e Beatriz passavam a manhã escolhendo vestidos, perfumes e penteados para impressionar um barão que sequer conheciam, Clarice corria de um lado para o outro, carregando baldes pesados, varrendo corredores e obedecendo ordens sem jamais questionar. Do galpão dos fundos, o homem que todos conheciam, apenas como João, observava tudo em silêncio. Ele via Clarice surgir na varanda com os braços cansados, depois desaparecer pela cozinha, reaparecer minutos depois sacudindo tapetes enormes sob o sol forte. Nenhuma pausa, nenhuma reclamação, nenhum agradecimento. Aquilo incomodava Henrique profundamente. Enquanto escovava a crina de uma égua magra e negligenciada, murmurou para si mesmo que aquela família não merecia nem os animais que possuía. Os cavalos estavam com os cascos rachados, costelas aparentes, olhos tristes. Eram de boa raça, mas tratados como se não tivessem valor algum. Henrique cuidou deles com paciência e carinho, como sempre fizera em sua própria propriedade. Falava baixo, chamava cada um com voz calma, como se fossem velhos amigos. Aqueles animais respondiam imediatamente, como se reconhecessem alguém que realmente se importava. Quando o sol começou a se inclinar no céu, Henrique ouviu passos suaves se aproximando do galpão. A porta de madeira se abriu devagar. Era Clarice. Ela carregava uma bandeja simples, coberta com um pano limpo. Vestia o mesmo vestido cinza gasto, mas o cabelo castanho estava solto agora, caindo em ondas naturais sobre os ombros. A luz fraca da lamparina iluminava seu rosto cansado, mas ainda assim delicado. Henrique sentiu o peito apertar por um motivo que não sabia explicar. Clarice colocou a bandeja sobre uma caixa de madeira e retirou o pano. Não havia ali pão seco ou restos. Havia um prato generoso de comida quente, carne, legumes e pão fresco. "Vou esperar o senhor terminar de comer para levar o prato de volta", disse ela em voz baixa. "Não quero que minha mãe veja que trouxe mais do que mandou." Henrique a olhou surpreso. "Sua mãe pediu que trouxesse só pão, não foi?" Clarice sorriu de leve, um sorriso triste, mas cheio de dignidade. "Ah, pediu, mas isso não é justo. O senhor trabalhou o dia inteiro." Henrique sentou-se, pegou o prato com cuidado e começou a comer lentamente. Não era a comida que o emocionava, mas o gesto. Aquela jovem, que não tinha quase nada, ainda assim, dividia o pouco que podia. "Desculpe pelo jeito dos meus pais", disse Clarice, olhando para as próprias mãos. "Eles estão desesperados por causa das dívidas." Não é desculpa, mas é a realidade. Havia uma maturidade naquela voz que não combinava com seus 19 anos. Henrique a observou em silêncio, sentindo algo se mover dentro de si. Algo que estava adormecido havia muito tempo. Quando a noite caiu de vez, Clarice se despediu e voltou para a casa grande. Henrique ficou no galpão, deitado sobre o feno, olhando para o teto escuro.
E pela primeira vez em anos não se sentia completamente vazio. Na manhã seguinte, acordou com o canto dos pássaros e com algo inesperado. Sobre uma pequena mesa improvisada, havia uma caneca de café quente e pão com queijo, cuidadosamente cobertos por um pano limpo. Clarice tinha vindo antes do amanhecer. Henrique sentiu um nó na garganta. Trabalhou ainda mais naquele dia. Limpou o galpão, consertou portas, organizou ferramentas, trocou toda a palha suja dos estábulos. Ao meio-dia, soltou os cavalos no pasto verde. Eles correram livres, como se comemorassem uma liberdade esquecida. Do outro lado da propriedade, Clarice continuava trabalhando sem parar. À tarde, Henrique a viu descer pela trilha que levava ao riacho, carregando um cesto enorme de roupas. O peso era tanto que ela precisava parar a cada poucos passos. Sem pensar duas vezes, ele a seguiu à distância. O riacho era calmo, cercado por árvores altas. Clarice deixou o cesto na margem, olhou ao redor para se certificar de que estava sozinha e entrou na água. Henrique virou o rosto imediatamente respeitoso, mas permaneceu ali para garantir que ela não estivesse sozinha demais. Minutos depois, ele anunciou sua presença de propósito, pisando forte sobre as folhas secas. Clarice se assustou. "Senhor João, perdoe-me", disse ele com cuidado. "Vi o peso do cesto e vim oferecer ajuda." Ela hesitou, mas acabou aceitando. Enquanto lavavam as roupas juntos, conversaram. Henrique perguntou sobre sua vida. Clarice respondeu com sinceridade, mas sem mágoa. Até que, no meio da subida de volta, ela revelou a verdade. "Eu não sou filha do meu pai", disse em voz baixa. "Sou fruto de um erro da minha mãe. Ele nunca me perdoou por existir." Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Clarice falava como quem aceita o destino, não como quem se revolta contra ele. "Por isso me tratam diferente", concluiu. "E eu entendo." Henrique não entendia e nunca entenderia. Naquela noite, quando Clarice levou o jantar novamente, trouxe também um cobertor. "As noites estão frias", disse timidamente. Eles conversaram à luz da lamparina, e quando Clarice falou da avó, da gentileza, da dor escondida nos olhos das pessoas, Henrique soube. Ali não havia interesse, não havia fingimento, havia apenas verdade. Enquanto isso, dentro da casa grande, uma decisão cruel estava sendo tomada. Arnaldo e Madalena falavam sobre dívidas, desespero. E então, o nome de Clarice foi pronunciado como se fosse uma mercadoria. E naquela mesma noite, o homem que cobrava aquelas dívidas chegou. Seu Constantino, gordo, bêbado, cruel, e exigiu Clarice como pagamento. Quando Madalena foi buscá-la no galpão, Henrique soube que algo terrível estava prestes a acontecer, e desta vez ele não ficaria parado. A porta do galpão se abriu com violência. A luz da lamparina invadiu o ambiente como uma acusação. Madalena entrou primeiro, o rosto tomado por raiva. Logo atrás vinha um homem que Clarice nunca tinha visto, mas que fez seu estômago revirar no mesmo instante. Ele era grande, sujo, cheirava a álcool e a olhava como se fosse um objeto. "Clarice, venha comigo agora", ordenou Madalena, agarrando o braço da filha com força. Clarice gemeu de dor. "Mãe, o que está acontecendo?" Henrique deu um passo à frente instintivamente. "Não precisa machucá-la", disse com firmeza contida. Madalena girou para ele como uma serpente. "Fique no seu lugar, trabalhador. Isso não lhe diz respeito." E então puxou Clarice com ainda mais força, arrastando-a para fora do galpão. Clarice olhou para Henrique por cima do ombro, os olhos cheios de medo. E naquele instante, ele soube. Algo terrível estava prestes a acontecer. Minutos depois, Clarice foi empurrada para dentro do escritório da casa grande. Seu pai estava sentado atrás da mesa, pálido, derrotado. O homem gordo se levantou lentamente e começou a rodeá-la. Então essa é a Clarice", murmurou ele, com um sorriso nojento. "Melhor do que eu imaginava.
Clarice sentiu o corpo inteiro gelar. "Tire esse vestido", ordenou ele casualmente. "Não!" Clarice recuou em pânico. "Faça o que ele manda!" gritou Madalena. Clarice olhou para o pai, implorando por ajuda. Arnaldo desviou o olhar. Foi ali que algo dentro dela quebrou. "Eu não vou", sussurrou, tremendo. O homem avançou para segurá-la. Clarice gritou e correu. Saiu pelo corredor, atravessou a cozinha, empurrou a porta dos fundos e correu pela noite escura, sem rumo, sem pensar, apenas fugindo daquele destino. Henrique, que observava a casa à distância, viu quando ela surgiu correndo, desesperada, como alguém fugindo da própria morte. Ele correu atrás. Clarice entrou no galpão e caiu de joelhos sobre o feno, chorando sem controle. Segundos depois, Henrique fechou a porta atrás de si. Ela se jogou em seus braços. "Eles vão me obrigar a casar com ele", soluçou. "Vão me entregar como pagamento de uma dívida." A fúria tomou Henrique por dentro. "Isso não vai acontecer", disse com voz firme. "Eu prometo." As vozes começaram a se aproximar. Gritos, passos. "Esconda-se", sussurrou ele. "Agora." Henrique a levou até o fundo do galpão, cobriu-a com feno e se colocou à frente. A porta se abriu novamente. "Onde ela está?" gritou Madalena. "Não vi ninguém", respondeu Henrique calmo. O homem bêbado revirou o galpão, xingando, chutando palha. Chegaram perigosamente perto. O coração de Clarice batia tão forte que ela achou que seria ouvida. Por fim, desistiram. Quando o silêncio voltou, Henrique a ajudou a sair do esconderijo. "Não é seguro ficar aqui", disse. "Eles vão voltar." Clarice tremia. "Não tenho para onde ir." Henrique respirou fundo. "Tenho algo que preciso lhe contar. Algo que muda tudo." Ela o olhou confusa. "Meu nome não é João", disse ele. "Sou Henrique Nogueira de Almeida, o barão de Diamantina." Clarice balançou a cabeça, incrédula, até ele mostrar o anel com o brasão da família. Ela entendeu e chorou. "Então tudo isso era um teste?" perguntou, ferida. "Não", respondeu ele rapidamente. "Foi uma busca, e encontrei você." Segurou as mãos dela. "Não vou permitir que te vendam. Case-se comigo." Clarice estava em choque. "Eu sou ninguém, não tenho dote, não sou digna. Quero você, pelo que é." As vozes se aproximaram novamente. "Confia em mim?" perguntou ele. Clarice pensou no horror que a esperava e na segurança que sentia ali. "Confio." Eles fugiram naquela noite, correram pela estrada de terra, pela escuridão, pela liberdade, caminharam até os pés sangrarem. Quando Clarice não aguentou mais, Henrique a carregou nos braços. E sob a luz da lua, ele contou sobre a esposa que perdeu. E Clarice entendeu que não estava sendo salva apenas por um barão, mas por um homem quebrado que tinha encontrado esperança nela. Ao amanhecer, chegaram aos portões da propriedade Nogueira de Almeida. O caseiro caiu de joelhos ao vê-lo. "Barão Henrique." Clarice olhava tudo em silêncio, sem acreditar. Henrique segurou sua mão. "Aqui você está segura." E pela primeira vez na vida, Clarice acreditou. O sol já estava alto quando Clarice acordou. Por alguns segundos, não reconheceu o quarto. A cama macia, os lençóis perfumados, a luz entrando suavemente pela janela. Tudo parecia um sonho distante demais para ser real. Então, a lembrança voltou de uma só vez. A fuga, a noite escura, a caminhada interminável, a revelação. Ela se sentou devagar, o coração acelerado. Não estava mais na fazenda Silva. Estava na casa do barão de Diamantina. Levantou-se com cuidado e caminhou até a janela. Lá fora, os jardins se estendiam em perfeita harmonia. Fontes, flores, árvores frondosas. Um mundo completamente diferente daquele que sempre conhecera. Um mundo onde ninguém gritava com ela. Onde ninguém a tratava como um fardo. Bateram suavemente à porta. "Posso entrar, querida?" Era Dona Teresa. Clarice abriu a porta e foi envolvida por um sorriso acolhedor, um sorriso que não julgava, não cobrava, não exigia nada.
Dormiu bem? Clarice assentiu, emocionada. Melhor do que em toda a minha vida. Teresa entrou carregando roupas limpas e um vestido delicado, de tecido leve e cor suave. Clarice tocou o pano com receio, como se não tivesse permissão para aquilo. O barão pediu que preparássemos tudo com calma, disse Teresa. Aqui ninguém vai apressar você. Essas palavras tocaram Clarice mais fundo do que qualquer luxo. Enquanto tomava um banho quente, sentiu algo estranho acontecer. Não era apenas a sujeira da estrada que escorria pelo ralo, era o medo, a vergonha, a sensação constante de não ser suficiente. Quando saiu do banho, vestiu o vestido simples, mas bonito. Ao se olhar no espelho, demorou alguns segundos para se reconhecer. Não havia ali uma criada exausta. Havia uma jovem mulher de olhos profundos, marcada pela dor, mas ainda inteira. No jardim, Henrique a aguardava. Vestia-se agora como o barão que era, elegante, imponente. Mas o olhar continuava o mesmo, gentil, atento, respeitoso. Dormiu bem? Perguntou com um sorriso contido. Sim, respondeu Clarice insegura. Mas ainda parece tudo irreal. Henrique assentiu. Eu imagino. Nada disso precisava acontecer de uma vez só. Se quiser, pode ficar aqui como minha convidada. Não precisa decidir nada agora. Clarice respirou fundo. Eles vão me procurar, não vão? Henrique não mentiu. Vão. E quando descobrirem onde você está, vão tentar trazê-la à força. Para eles, você ainda é algo que podem usar. Clarice sentiu um arrepio percorrer a espinha. Então, o casamento é uma proteção, explicou ele com calma. Como minha esposa, ninguém poderá tocá-la. Mas essa decisão precisa ser sua. Não quero salvá-la para depois aprisioná-la de outra forma. Clarice abaixou o olhar. Nunca ninguém tinha lhe dado uma escolha real. Naquele mesmo instante, a quilômetros dali, a fazenda Silva fervia em desespero. Madalena andava de um lado para o outro, os cabelos desalinhados, a voz alterada. Ela fugiu! Gritava. Aquela ingrata nos envergonhou. Arnaldo estava pálido. Constantino não vai esperar, murmurou. Ele quer a menina, ou a propriedade. Vamos buscá-la, decidiu Madalena com os olhos frios. Onde quer que esteja. E não demorou para descobrirem. Quando a notícia chegou de que Clarice tinha sido vista entrando na propriedade do barão de Diamantina, Madalena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Com o barão, sussurrou incrédula. O medo rapidamente se transformou em raiva. Aquela garota, sempre se insinuando, sempre querendo mais do que merece. Arnaldo sabia. Sabia que se aquilo fosse verdade, tudo estava perdido. Não apenas a dívida, mas o controle. De volta aos jardins, Clarice caminhava ao lado de Henrique em silêncio. Posso te fazer uma pergunta? Disse ela finalmente. Qualquer uma. Se eu aceitar, se eu me tornar sua esposa, vai se arrepender? Henrique parou e a encarou com seriedade. Não. Me arrependo de ter vivido tanto tempo cercado de pessoas que nunca foram reais. Você foi verdadeira comigo desde o primeiro instante. Clarice sentiu os olhos marejarem. Eu não sei amar como as outras mulheres, confessou. Nunca aprendi a ser escolhida. Henrique segurou suas mãos com cuidado. Então aprenderemos juntos. Naquele momento, um empregado se aproximou apressado. Barão, há visitantes chegando. Uma mulher exaltada e um homem dizendo ser o pai da jovem. O rosto de Clarice empalideceu. Eles vieram. Henrique respirou fundo. Então chegou a hora de enfrentá-los. Ele se endireitou, o olhar firme. Não como João, mas como quem realmente sou. E Clarice, ao seu lado, sentiu algo novo nascer dentro do peito. Coragem. Porque aquela não era mais a menina invisível da fazenda Silva. Era a mulher que, pela primeira vez, seria defendida. E escolhida. Os portões de ferro da propriedade Nogueira de Almeida se abriram lentamente. O ranger metálico ecoou como um aviso.
Do lado de fora, Madalena Silva desceu da carruagem com o rosto duro, os olhos cheios de veneno. Arnaldo veio logo atrás, abatido, envelhecido, como um homem que já sabia que tinha perdido o controle da própria história. Clarice observava tudo à distância, o coração disparado. "Fique tranquila", disse Henrique em voz baixa. "Eles não têm mais poder algum sobre você." Mesmo assim, cada passo da mãe em direção ao jardim fazia Clarice reviver anos de medo. Madalena caminhava com a postura ereta, tentando manter a aparência de autoridade, mas o chão sob seus pés já não era firme como antes. Ao ver Henrique, seus olhos se arregalaram por um breve instante, surpresa misturada com cálculo. "Barão Henrique", disse ela, forçando um sorriso. "Que coincidência encontrá-lo. Justo aqui." Henrique não sorriu. "Não é coincidência", respondeu com frieza. "Eu estava esperando por vocês." O silêncio que se seguiu foi pesado. Madalena então virou-se para Clarice e sua voz mudou imediatamente. "Clarice, venha aqui agora", ordenou como se ainda estivesse no quintal de sua casa. "Está nos envergonhando. Volte para casa imediatamente." Clarice sentiu o corpo congelar. Por reflexo, deu um pequeno passo para trás. Henrique avançou um passo à frente. "Ela não vai a lugar algum", disse, com voz firme e controlada. Madalena o encarou, incrédula. "Isso é um assunto de família, barão. Essa menina é minha filha." Henrique inclinou levemente a cabeça. "Não, ela é uma mulher adulta e está sob a minha proteção." Arnaldo pigarreou nervoso. "Barão, houve um mal-entendido. Clarice sempre foi problemática. Estamos apenas tentando ajudá-la a cumprir seu dever." Henrique o encarou como se estivesse vendo um estranho. "O dever de ser vendida para pagar dívidas?" As palavras caíram como uma bofetada. Madalena perdeu o controle por um segundo. "Aquilo era uma solução", gritou. "Ela devia gratidão à família. Sempre foi um peso." Clarice sentiu o ar faltar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Henrique falou por ela. "Gratidão?", repetiu, a voz agora mais dura. "Por ser humilhada, explorada, tratada pior do que uma criada?" Madalena tentou se recompor. "O senhor não entende. Ela não é como minhas outras filhas. Não tem dote, não tem valor social." Foi então que Henrique fez algo inesperado. Ele segurou a mão de Clarice. "Então permita-me esclarecer algo", disse, olhando diretamente para Madalena. "Clarice é a mulher com o caráter mais digno que já conheci, e é por isso que decidi me casar com ela." O mundo pareceu parar. "Casar?", Madalena engasgou. "Com ela?" Arnaldo empalideceu. "Isso é impossível", murmurou. Ela não está à altura." Henrique não elevou a voz. "Não precisou. Ela estará exatamente onde merece estar, ao meu lado." Clarice sentiu as pernas tremerem. Nunca em toda a sua vida alguém tinha falado dela daquela forma, em voz alta, sem vergonha. Madalena começou a rir, um riso nervoso e cruel. "Barão, não seja ingênuo. Essa menina só sabe obedecer. Está enganando o senhor." Henrique a encarou com desprezo calmo. "Enganando? Foi ela quem cuidou de mim quando eu não tinha nada. Quando pensava que eu era apenas um trabalhador pobre. Ela não me pediu nada. Não exigiu nada. Apenas foi humana." O silêncio voltou a se espalhar pelo jardim. Henrique então deu o golpe final. "Quanto às dívidas de vocês, já estão quitadas." Madalena arregalou os olhos. "O quê?" "Seu Constantino recebeu o pagamento integral esta manhã", continuou Henrique. "E recebeu também um aviso formal para nunca mais se aproximar de Clarice." Arnaldo sentiu as pernas fraquejarem. "O senhor pagou tudo?" "Paguei", respondeu Henrique. "Não por vocês, por ela." Madalena sentiu o controle escapar completamente. "Então foi isso", gritou. "Ela seduziu o senhor. Sempre foi falsa." Clarice, que até então permanecia em silêncio, deu um passo à frente. As mãos tremiam. A voz, "Não. Não, mãe. Eu só fui quem sempre fui." A diferença é que alguém finalmente enxergou.
Madalena abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Henrique estendeu o braço em direção ao portão. Esta conversa acabou. Clarice não pertence mais à sua casa. E se tentarem se aproximar novamente, terão que responder à justiça. Os empregados observavam tudo em silêncio absoluto. Madalena percebeu, tarde demais, que tinha perdido. Virou-se, derrotada, e caminhou de volta para a carruagem. Arnaldo a seguiu, cabisbaixo, sem sequer olhar para Clarice. Quando os portões se fecharam atrás deles, Clarice sentiu algo se romper dentro do peito. Não era dor, era libertação. Ela começou a chorar. Henrique a envolveu em seus braços, sem pressa, sem palavras. Pela primeira vez, ela não chorava por abandono. Chorava porque tinha sido escolhida. E naquele instante, Clarice soube. O passado não tinha mais poder sobre ela. O silêncio que ficou após o fechamento dos portões não era vazio. Era libertador. Clarice permaneceu alguns instantes parada, olhando para o lugar onde a carruagem da família tinha desaparecido. Não havia raiva, não havia desejo de vingança, apenas uma sensação estranha e nova, como se um peso antigo tivesse finalmente sido arrancado de seus ombros. Henrique permaneceu ao seu lado, respeitando aquele momento. Acabou, disse ele em voz baixa. Você está livre. Clarice respirou fundo. Pela primeira vez em sua vida, aquelas palavras não soaram como uma promessa distante, mas como uma verdade. Nos dias que se seguiram, Clarice viveu algo que jamais imaginou experimentar. Não gritos, não ordens, não humilhações. Ela foi tratada com paciência, com respeito, com cuidado. Aprendeu que podia acordar sem medo, que podia comer sem culpa, que podia descansar sem se sentir inútil. Cada pequeno gesto era uma descoberta dolorosa e maravilhosa ao mesmo tempo. Henrique nunca a pressionou. Conversavam longamente pelos jardins. Falavam sobre perdas, sobre sonhos, sobre o que significava recomeçar quando se acreditava não merecer nada. Clarice contou sobre a avó, sobre os anos de silêncio, sobre como tinha aprendido a desaparecer para não incomodar. Henrique contou sobre Helena, sobre o amor que perdeu, sobre o medo de nunca mais sentir algo verdadeiro. E foi ali, sem promessas exageradas, que o sentimento nasceu, não como um incêndio, mas como uma chama firme. Dias depois, Clarice foi chamada ao escritório de Henrique. As mãos suavam, o coração acelerado. Se preferir, podemos esperar, disse ele, antes mesmo que ela falasse. Não precisa decidir nada hoje. Clarice respirou fundo. Eu passei a vida inteira obedecendo decisões que não eram minhas, disse ela com voz trêmula, mas firme. Pela primeira vez, eu quero escolher. Henrique ficou em silêncio. Eu aceito, completou ela. Não por medo, não por necessidade, mas porque confio em você e porque quero construir algo verdadeiro. Henrique se levantou devagar, como se temesse quebrar aquele momento. Segurou o rosto de Clarice com cuidado, como se estivesse tocando algo sagrado. Prometo que nunca levantarei a voz contra você. Nunca decidirei por você. Nunca a farei se sentir pequena. E ali, sem testemunhas, nasceu um compromisso que não precisava de contrato para ser real. O casamento aconteceu semanas depois. Simples, elegante, emocionante. Clarice caminhou até o altar usando um vestido claro, delicado, sem exageros. Não parecia uma baronesa tentando impressionar. Parecia uma mulher em paz. Quando Henrique a viu, os olhos se encheram de lágrimas. Não porque ela era perfeita, mas porque era verdadeira. Os votos não falaram de posses, nem de títulos, nem de expectativas sociais. Falaram de cuidado, de respeito, de parceria. E quando Clarice ouviu ser chamada de Baronesa de Diamantina, algo dentro dela se reorganizou. Não era o título que importava, era o reconhecimento.
A notícia se espalhou rapidamente. Na vila, pessoas que antes ignoravam Clarice agora cochichavam seu nome. Alguns com inveja, outros com surpresa. Mas ela não precisava mais da aprovação de ninguém. Quanto à família Silva, nunca mais ousaram se aproximar. As dívidas foram resolvidas. O poder que tinham sobre Clarice desapareceu. E o silêncio que ficou foi o castigo mais pesado que poderiam receber. Clarice nunca voltou àquela casa. Não por rancor, mas porque não era mais o lugar dela. Meses depois, caminhando pelos jardins da propriedade, Clarice parou diante de um espelho grande no corredor interno da mansão. Observou seu reflexo com calma. Não viu uma baronesa. Viu uma mulher inteira. Uma mulher que tinha sido rejeitada, mas não quebrada. Henrique se aproximou por trás e segurou suas mãos. "Em que está pensando?" perguntou. Clarice sorriu. "Que a gentileza me salvou", respondeu. "Não porque mudou os outros, mas porque não me deixou virar alguém que eu não sou." Henrique beijou sua testa. E ali, naquela casa que agora era lar, Clarice entendeu a maior lição de todas. Às vezes, o amor não chega para nos transformar em algo novo. Ele chega para nos devolver quem sempre fomos.